A programação monarca é um método de controle da mente, utilizado por numerosas organizações para fins secretos. É uma continuação do projeto MKUltra, um programa de controle da mente desenvolvido pela CIA e testado em civis e militares. Os métodos são incrivelmente sádicos e os resultados esperados são terríveis. A criação de um escravo da mente controlada que pode ser acionado a qualquer momento para executar qualquer ação exigida pelo manipulador. Enquanto a mídia de massa ignora esta questão, mais de 2 milhões de americanos têm sido passados pelos horrores do presente programa. Veremos aqui as origens da programação monarca e alguns dos seus métodos e também simbolismos. A programação monarca é uma técnica de controle da mente que compreende elementos de abuso em rituais satânicos e transtorno de personalidade múltipla. Ele utiliza uma combinação de rituais, neurociência, psicologia e também ocultismo para criar dentro dos escravos um alter ego que pode ser acionado e programado por pessoas manipuladores. Escravos monarcas são utilizados por várias organizações ligadas à elite mundial, em áreas tais como a escravidão sexual militar e na indústria do entretenimento. Durante o transcurso da história, vários casos foram registrados e descrevem rituais e práticas semelhantes de controle mental. Um dos primeiros escritos dando referência à utilização do ocultismo para a manipulação da mente pode ser encontrado no Livro Egípcio dos Mortos. É uma compilação de rituais praticados por sociedades secretas de hoje. Descreve os métodos de tortura e também de intimidação. Descreve o uso de drogas e até hipnotismo, resultando na escravidão total. Foi durante o século XX que o controle da mente se tornou uma ciência no sentido moderno do termo, onde milhares de pessoas têm sido sistematicamente observadas e documentadas. Um dos primeiros estudos de controle da mente baseado no trauma foram realizados por Joseph Mengele, um médico que trabalhou nos campos de concentração nazistas de Hitler. Ele inicialmente ganhou notoriedade por ser um dos médicos da SS que supervisionava a seleção dos reclusos que chegavam e determinava assim quem estava pronto para ser morto ou quem viria a se tornar um trabalhador forçado. No entanto, este homem é conhecido principalmente pela realização de terríveis experiências em humanos. As pessoas presas nos campos de concentração eram utilizadas como cobaia, incluindo crianças. Mengele era chamado de o Anjo da Morte. Mengele e cerca de 5.000 cientistas do alto escalão nazista secretamente mudaram-se para os Estados Unidos e também para a América do Sul. Aconteceu no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, em uma operação designada Paperclip. Os assassinos, torturadores e mutiladores de seres humanos inocentes foram mantidos discretamente fora da vista. Mas havia nos Estados Unidos também instalações militares subterrâneas que gradualmente se tornaram o lar de milhares e milhares de crianças americanas sequestradas e colocadas em gaiolas de barra de ferro, empilhadas do chão até o teto. Essas crianças seriam utilizadas para refinar e aperfeiçoar as técnicas de Mengele e do seu controle da mente. Algumas crianças selecionadas, pelo menos as que sobreviviam, se tornariam escravos de mente controladas. Futuramente poderiam ser usadas em milhares de postos de trabalhos diferentes, que variam de escravidão sexual a assassinatos. A pesquisa de Mengele serviu de base para os planos secretos e legais da CIA, o programa de investigação humano chamado MKUltra, que nós já discorremos sobre ele aqui. Embora os objetivos dos projetos administrados foram desenvolver a tortura
e os métodos de interrogatórios a serem usados em inimigos do país. Alguns historiadores afirmam que o projeto teve como objetivo candidatos da Manchúria, programados para realizar vários atos, como assassinatos e outras missões secretas. Escravos monarcas são utilizados principalmente pelas organizações para realizarem operações como bodes expiatórios, treinados para executar uma tarefa especial ou específica. Eles não questionam ordens, não lembram de suas ações e, se forem descobertos, devem automaticamente cometer suicídio. Eles são bodes expiatórios perfeitos para os assassinatos de alto nível. O controle da mente é secretamente usado por vários grupos e organizações para diversos fins. Segundo Fritz Springer, estes grupos são conhecidos como a Rede e formam a espinha dorsal da nova ordem mundial. O programa Monarca para o controle da mente tem um nome referente à borboleta monarca. Ela é um inseto que começa a sua vida como lagarta. Representa, portanto, um potencial não desenvolvido. E após um período de encausulamento, ou seja, programação, renasce como lindas borboletas. Neste caso, renasce como escravo monarca. A dissociação é, portanto, alcançada pelo trauma, utilizando o abuso sistemático e usando rituais ocultistas aterrorizantes. Depois de dividir o núcleo da personalidade, pode ocorrer de ser criado um mundo interno, e personas podem ser programadas e alteradas, utilizando-se ferramentas como música, filmes e, em especial, as produções da Disney. Esses recursos visuais de áudio aprimoram o processo de programação usando imagens, usando símbolos, usando significados e também conceitos. As personas podem ser acessadas através de palavras ou símbolos que funcionam como gatilhos, programando no psiquismo do sujeito pelo manipulador. Ele fala uma palavra que só ele e o escravo conhecem. Ele fala a palavra e automaticamente o escravo é hipnotizado e fica sujeito aos desejos do manipulador. Estes símbolos são geralmente inseridos em filmes e vídeos de cultura popular por duas razões: para desestabilizar a maioria da população, usando mensagens subliminares e programação neurolinguística, e para deliberadamente construir disparadores específicos e as chaves para a programação monarca. Alguns dos filmes utilizados na programação monarca incluem O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, Pinóquio e A Bela Adormecida.